Olá pessoal, meu nome é Luiz Antônio, eu sou professor de Matemática e Física da Rede Pública Estadual desde 1997. Nesse momento eu estou vestindo uma camisa polo cinza escura com um detalhezinho vermelho, eu uso óculos, estou bem grisalho e a minha pele é morena. Bom, a gente vai dividir com vocês aqui algumas experiências que tivemos com os nossos estudantes utilizando o currículo em ação, né? O caderno 1 da segunda parte, em que a situação de aprendizagem 1 se refere às relações trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Pessoal, dentro aqui do objetivo do conhecimento matemático, a gente tem a trigonometria no triângulo retângulo. E muita gente vai associar isso com geometria. E observe aqui na unidade temática que nós temos números e álgebra. Por quê? Porque seno, cosseno e tangente são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Ou seja, são divisões. É o quociente entre duas grandezas. Por isso que muita gente associa erradamente com geometria, e não é. E dentro dos descritores, que muita gente também vai associar, né, habilidades descritores, você está aqui, resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, lembrando sempre que é uma questão de número e álgebra. Por quê? Porque você vai começar calculando razões entre lados de triângulos, e você vai acabar caindo nas funções trigonométricas que faz parte da álgebra. Então, essa é uma observação interessante que a gente gostaria de deixar bem claro para vocês. Tudo bem? Nas próximas formações, provavelmente a gente vai estar usando o Meet ou qualquer outro recurso parecido, né? Nesse momento, eu estou gravando aqui esse vídeo no PowerPoint porque ele me dá o recurso da mesa digitalizadora que eu utilizo muito com os meus estudantes. E também eu consigo usar dentro do PowerPoint o recurso do link, porque aí eu posso enviar o link para qualquer pessoa e essa pessoa pode assistir a nossa formação, a nossa aula, né, que eu faço isso muito com os meus estudantes, e sem ter que baixar realmente o vídeo dentro do seu recurso tecnológico, porque ele pode não ter espaço de memória. Então é interessante utilizar alguns outros recursos além do Meet ou outro do gênero, tá? Eu também utilizo a sala de aula invertida, por quê? Porque no momento que eu proponho uma pesquisa e ele me traz e expõe essa pesquisa, eu consigo resgatar um recurso muito interessante que é a história da matemática. Porque ele vai entender que a matemática não aconteceu por um acaso, foi de uma necessidade humana. Eu utilizo muito aquele livro do Bauer, né, Karl Bauer, História da Matemática, para que ele possa entender esse contexto entre história, necessidade e a formação do nosso conhecimento matemático da humanidade mesmo, né? Sem entender que a matemática é só uma teoria e que veio para o nosso dia a dia. Não, é que o nosso dia a dia fez com que a gente desenvolvesse esses recursos matemáticos e foram utilizados aí e são utilizados até hoje. Outra coisa muito interessante que eu gosto de usar é o GeoGebra, né? Porque ele me permite fazer os gráficos necessários para as funções trigonométricas e associar com uma área muito interessante da física, que é a ondulatória, os fenômenos periódicos e principalmente a acústica, né? O som. Eu gosto muito de utilizar o recurso do som associado à função seno, né? A senoide, e outros também. Dentro da eletricidade você tem a senoide sendo utilizado nas ondas eletromagnéticas. Enfim, eu gosto de associar bem essa ideia da matemática com outras áreas do conhecimento humano, tá ok? Pessoal, a utilização do GeoGebra no estudo das funções trigonométricas tem como objetivo mostrar aos estudantes conceitos de período e amplitude. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês a função seno de x. Mostrando para vocês que o aluno vai entender, o estudante vai entender, que após uma volta completa, ou seja, de 0 a 2π, o gráfico vai ter esse esboço. Essa curva aí é chamada de senoide. E ela tem algumas características interessantes. Por exemplo, ela vai se repetir a cada tamanho desse. E esse tamanho aqui, nesse caso, é 2π. E que ele não vai ultrapassar no eixo y, que é o conjunto imagem, de 1 a menos 1. Portanto, se eu pegar do meio do gráfico até o ponto mais alto, eu tenho 1 como amplitude. Esses conceitos são importantes, uma vez que você vai perceber que ele tem
esses valores para período e amplitude associados, por exemplo, lá em física, quando ele for estudar sons, né? Então ele vai entender melhor o que é um som baixo, um som alto, um som forte, um som fraco, a partir do momento que ele tiver essas referências. Bom, aí a gente pode instigá-lo a pensar também se continuar a dar voltas. Então esse gráfico vai se formar infinitamente. Se eu fizê-lo girar no sentido horário, ele vai para o infinito negativo. Então eu continuo ele para os dois lados da minha reta real, né? E nesse sentido eu vou ter um domínio real. Mas o meu conjunto de imagem não vai ultrapassar 1 e nem vai ser menor que menos 1. Mas e se eu alterar, em vez de seno de x, eu colocar seno de x sobre 2? O que eu altero? Eu altero o eixo x, eu altero o eixo y. Se em vez de seno de x eu colocar 2 vezes o seno de x, eu altero o eixo x, eu altero o eixo y. E assim a gente pode brincar com esses valores e mostrar para eles que essas alterações são significativas. Se em vez de seno de x eu colocar seno de x mais 1, seno de x menos 1, e assim por diante. Então o que eu faço? Eu tenho aí as translações, e assim eu consigo trabalhar esses conceitos de uma melhor maneira e visual. Então a utilização do GeoGebra tem dado resultados positivos, e essas ideias, né, essas formações, que não são inéditas, é claro, eu gostaria de dividir com vocês. Espero que tenha ajudado e espero que a gente se encontre em outras formações. Muita paz para vocês. Até lá.